crescimento empresarial, ok? O empresário, ele, para o exercício do desenvolvimento da sua atividade econômica organizada, para o exercício da empresa, o empresário ou a sociedade empresária vão se utilizar de bens, não é isso? Então, o empresário vai ter um local, que é o chamado ponto. Ele vai ter naquele local mercadorias, ele vai ter um nome, né? Ele vai ter uma clientela. E todos esses bens, né, são chamados de estabelecimento empresarial. Segundo o Código Civil, no artigo 1142, o estabelecimento é o conjunto de bens que o empresário ou a sociedade empresária se utiliza para o exercício da atividade empresária. Então pensa em qualquer empresário que você conhece aí, o dono de uma loja, o dono do supermercado, né? Eles são empresários, podem exercer essa atividade empresarial de forma sozinha, né, como empresário individual, como pessoa física, ou podem fazer isso através de uma pessoa jurídica, uma EL ou uma sociedade. Seja pessoa física, empresário individual, seja EL ou seja sociedade, para o exercício daquela atividade, circulação de mercadorias, né, fabricação de roupas, uma agência bancária, não importa, para aquela atividade ele vai ter bens. Esses bens são reunidos, né? São definidos. Esses bens eles são, né, nomeados pelo Código Civil. Está escutando um barulhinho? É meu cachorro que está descendo as escadas. Aí ele é foda. Eu venho aqui para cá e ele começa a bater aqui em mim, chamar atenção. É normal, mas ele desceu. E aí, voltando aqui para o estabelecimento empresarial. Então, segundo o Código Civil, esse conjunto de bens é chamado de estabelecimento empresarial. Por que eu dou um nome para o conjunto? Por que o Código quis dar um nome para o conjunto? Porque esse conjunto vai ser sujeito de negócios, né, jurídicos. Ele vai ser visto como um todo. É óbvio que ele pode ser visto de forma isolada, né? O empresário, então, ele tem lá a mercadoria, ele tem lá o nome, ele tem a clientela, mas ele também tem o conjunto. O conjunto é sujeito de direito, né? Sujeito não, mas o conjunto é objeto, melhor dizendo, né? Objeto de direito. O conjunto pode ser negociado em conjunto. O conjunto vai ter efeitos jurídicos que a gente vai estudar. Né? Acho que alguns aí a gente até estudou. Isso não é, né? Isso não é incomum não no ordenamento jurídico. Quando a gente fala de espólio, a gente dá o mesmo tratamento. Então, quando alguém, né? Pegar o exemplo que vocês gostam, né? Quando o Tício morre e Tício tem patrimônio, o Tício deixa o seu patrimônio para os seus herdeiros. Se o Tício tiver 10 casas e tiver 2 herdeiros, cada herdeiro herda as 10 casas. Cada um vai ter metade das 10 casas, 50% de todo o conjunto. Né? Durante a morte, né? Ou após a morte, melhor dizendo, e até a finalização do inventário, onde vai haver uma partilha, os bens são todos vistos em conjunto, não é isso? E a gente chama esses bens de espólio. Então, a responsabilidade vai ser de um inventariante por todos os bens, pelo espólio, né? Por exemplo. Então, da mesma forma, né, aí no caso temporário, por esse período, o bem vai ser chamado de espólio. Outro exemplo, uma empresa que vem a falir. Entre a decretação da falência e a finalização do processo de falência, esses bens também são vistos em conjunto. É a chamada massa falida. Só dando outro exemplo para você que né, não é incomum a legislação fazer isso, tratar os bens em conjunto. É isso que o código fez. Então, o código diz que o empresário pode ter o estabelecimento para exercer essa atividade. Na verdade, ele pode ter até mais de um, né? A depender do tamanho da atividade desenvolvida, o empresário pode ter vários estabelecimentos empresariais. É o que acontece, por exemplo, com uma rede de farmácias. Então, a rede de farmácias, para desenvolver essa atividade, ela opta, né, por necessidade ou possibilidade, não importa, em montar o seu negócio em vários bairros ou em vários pontos do mesmo bairro, né, ou em várias cidades. E cada loja dessa vai ser chamada ou de estabelecimento empresarial, tá? O estabelecimento empresarial, portanto, melhor dizendo,
é esse conjunto de bens materiais e imateriais que o empresário se utiliza para desenvolver a sua atividade. A gente falou que a doutrina chama os bens de bens corpóreos e incorpóreos, né? Quais são os bens corpóreos? Aqueles que têm corpo, né? A mesma coisa, né? Bens corpóreos ou materiais. Então, são as máquinas, né? Isso, as mercadorias, as instalações, por exemplo. Quais são os bens, né, imateriais ou incorpóreos? Então, são, né, a marca, o desenho, a patente, o nome, né? Tudo isso daí é definido como bens incorpóreos. Quando eu falo de estabelecimento, além de eu ter, né, os bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, também a doutrina reconhece, né, que há uma organização feita pelo empresário capaz de fazer com que esses bens gerem lucros. Essa organização tem um nome, né, é chamado de aviamento, ok? Aviamento é, portanto, né, a aptidão de produzir lucro conferida ao estabelecimento empresarial em razão de vários fatores, né? Em razão da organização dada pelo empresário, ok? Então, o empresário, né, ele acaba criando, quando ele organiza, né, o seu estabelecimento, condições de gerar lucro. Essas condições são chamadas de aviamento. Então, aviamento, né, é a aptidão conferida ao estabelecimento de gerar lucro. E por que isso acontece? Porque faz uma organização. Então, o empresário, ele organiza, né? Deixa eu anotar aí para você, aviamento, né? Nome diferente, aviamento. Esse aviamento é a organização acional, né, dos bens realizada pelo empresário capaz de gerar lucro. Então, né, ao desenvolver a sua atividade, né, o empresário ele agrega valor de forma a, né, esse valor agregado é chamado de aviamento. Então, uma localização por ele escolhida, né, de uma lanchonete em frente um colégio, né, de uma floricultura em frente ao cemitério, são exemplos né, de aviamento, que a doutrina fala de aviamento objetivo. Né? O aviamento subjetivo é a capacidade individual do empresário, né? Confiança que ele passa para as pessoas, uma boa fama, uma boa reputação de ser honesto. Então, tudo isso, né, compõe o aviamento. Okay? Então, no estabelecimento empresarial, além de ter bens, existe, né, uma capacidade traduzida, né, levada, né, produzida de gerar recursos para o empresário. Eu posso dar para você todos os bens, né, para você montar uma loja, e dou para outra pessoa todos os bens para montar uma loja. Depois de um ano, eu vou ver que o resultado vai ser outro. Que cada um produziu uma organização diferente. Consegue visualizar? Né? O resultado consequente de gerar lucro, né, vai ser outro. Tá? Cuidado, aviamento ele vai influenciar em outro bem incorpóreo que o empresário possui, que é a clientela, mas não se confunde com ele. Né? A clientela é o conjunto de pessoas que mantém relações, né, com o estabelecimento, que compram os bens ou serviços. Um melhor aviamento vai gerar uma maior clientela, ok? Mas uma coisa não se confunde com a outra, tá? Então, quando eu falo dos bens incorpóreos, eu não posso esquecer, né, da clientela. A clientela são as pessoas, né, que fazem negócio com aquele estabelecimento empresarial, que compram os bens, né, ou serviços por ele oferecidos, tá? Clientela aí, conjunto de pessoas. Tá?
muito importante, né, esses elementos, porque eles vão diferenciar e vão valorizar um estabelecimento empresarial. O Código Civil, né, diz que o empresário ele pode, né, ele pode celebrar negócios, né? O estabelecimento pode ser objeto de negócios jurídicos. Significa dizer que eu posso, né, celebrar, por exemplo, a venda, que a gente chama, né, de alienação. O contrato que tem por objeto a alienação do estabelecimento empresarial é chamado de contrato de trespasse. Tá? Muito importante, porque é um nome diferente, sem ficar em prova. Então, eu posso alienar o estabelecimento empresarial. Eu já te falei isso. Não é muito comum, apesar de ser possível, que eu seja empresário e tenha uma única loja. E eu vendo, eu continuo empreendendo no negócio da loja, mas e vendo a loja. Normalmente, o que eu faço? Eu desfaço do negócio. Se for uma empresa individual, eu saio e a pessoa abre outra. Se for uma sociedade, eu saio da sociedade e a pessoa se torna sócia. Se for uma ARL, eu transfiro a titularidade da ARL para essa pessoa. Isso é o mais comum. Não é comum, apesar de ser possível, eu continuar num ramo, ou seja, exercendo uma atividade, seja ela qual for, venda de mercadorias, de roupas. E aí eu vendo a minha loja, aí eu fico um tempo sem vender nada e depois eu monto outra loja. Seria possível? Seria, não é comum. É mais fácil você ver essa hipótese, né, quando a pessoa tem uma rede, né, vários estabelecimentos, aí ele resolve vender um ou alguns. É possível, né? A lei, né, permite que se faça negócios, né, com o seu estabelecimento empresarial. A venda é o mais comum, né, ou alienação, ou contrato de trespasse. Mas a segunda hipótese também comum é o arrendamento, né? O arrendamento tem previsão legal, né? O contrato de arrendamento comercial, mas basicamente é como se ele alugasse, né, o seu negócio, tá? Não podemos confundir, né? A gente usa o termo aluguel para o imóvel, né? A lei de locações chama o arrendamento de imóvel. Tecnicamente, né? Esse aluguel aí, né, do negócio é chamado de arrendamento. Não é possível, sem negócio. É possível. Instituir o usufruto. Né? Para quem não se lembra, o usufruto é a transmissão de um dos direitos da propriedade, certo? A propriedade, ela é composta, em direito civil, a propriedade, né? A propriedade, né, ou proprietário, ele tem, né, atrelado à propriedade diversas, né, características, diversos direitos. Então, ser proprietário significa dizer que você pode usar o bem, significa dizer que você pode, né, usufruir dos benefícios do bem, né, dos frutos. Significa dizer que você pode alienar o bem, né? Isso são características da propriedade. Significa dizer que você pode buscar o bem onde quer que o bem esteja, mover uma ação, por exemplo, de restituição daquele bem, né? Para você buscar o bem onde quer que esteja. Isso são, né, faculdades dadas ao proprietário. A lei permite queestitua, né, um direito real sobre um bem. Usufruto. O que é o usufruto? Né? É um direito que o proprietário de um bem confere a alguém que, por durante certo tempo, né, essa pessoa vai usar, né, e fruir do bem cuja titularidade lhe pertence. Então, eu sou titular de um bem e eu quero que alguém permitir que alguém use, né, e usufrua dos frutos daquele bem por determinado período. Então, eu instituo um usufruto em seu favor, para você poder lá usar o comércio lá, minha empresa. É possível, não é tão comum. É muito comum, né, a instituição de usufruto para bens imóveis. Né? A pessoa doa um bem por um herdeiro, normalmente um filho, e ao mesmo tempo que doa, institui em seu favor, não é isso? O uso fruto daquele bem. E aí, normalmente, até a sua morte, né? Então, é para evitar ter que fazer inventário, para evitar, né,
das dificuldades, os custos e a demora de inventário. E aí você antecipa a transmissão da propriedade, a pessoa já se torna proprietária do bem, só que a propriedade, né, a doutrina fala que a propriedade fica separada. O usufrutuário vai ter a posse direta do bem e né, a pessoa que recebeu o bem de doação vai ter a posse indireta desse bem, ok? Esse é o maior exemplo né, da nossa sociedade usar o instituto do usufruto. Mas, pelo menos teoricamente, é possível que isso seja feito em um contrato, né, de estabelecimento empresarial. Ok? Menos isso, né? Eu vou avançar aí para a gente continuar. O que mais que a lei fala? Tudo bem, né? Só tem que tomar cuidado que eu exijo alguns critérios, né? Eu exijo alguns requisitos, eu exijo que alguma coisa seja feita. Por quê? Porque o estabelecimento, você não pode esquecer que ele é o patrimônio do devedor, né? O patrimônio do empresário. Eu sou empresário. Qual é o patrimônio que eu tenho? O meu estabelecimento ou os meus estabelecimentos e um capital de giro, um dinheiro que tem na conta, um investimento. Se não a totalidade, mas a maioria do meu patrimônio, do empresário individual, ou da sociedade empresária, ou da ERELI, são os estabelecimentos que ela tem. E aí a lei toma vários cuidados para que isso seja feito. Seja para proteger um credor, né, isso, um fornecedor que tem direito a receber, seja para proteger os próprios consumidores, seja para proteger, né, a transparência nessa relação. Tudo isso, né, a lei exige alguns critérios, exige algumas regras. E é isso que a gente estudou, né, e vai terminar hoje. A primeira regra que a gente viu é a necessidade estabelecida pelo Código Civil que esse contrato, né, que tenha por objeto alienação, usufruto, arrendamento, né, do estabelecimento empresarial, ele seja, né, registrado perante o órgão competente. Você já sabe, inclusive fez um trabalho sobre isso, que todo empresário ou sociedade empresária, ao nascer, né, ao ser constituída, ela vai ter, né, ou ele vai ter a sua inscrição na junta comercial, ou melhor dizendo, no registro público de empresas mercantis, que fica a cargo da junta comercial. Então, aquele contrato social, se for uma sociedade contratual, por exemplo, a limitada, o estatuto social, se for uma sociedade anônima, ou a declaração, o requerimento de empresário individual vai ser averbada, na verdade o termo técnico é registrada perante a junta comercial ou perante o registro público de empresas mercantis. A partir daí, né, nasce a pessoa jurídica de direito privado. A partir daí, o empresário está regular para todos os fins. A partir daí, qualquer pessoa que quiser saber quem é o empresário, qual é a atividade, né, que está sendo exercida, se for sócio, quem são os sócios, se for sócio, quem são, né, o quanto cada um tem de sociedade, quem responde pela gestão da sociedade, o chamado administrador, né, entre outras coisas, está lá disponível, público, né? É público porque quando você registra, há uma publicação em DO informando aquele registro, e é público porque qualquer pessoa pode ir lá, dar o nome do CNPJ, né, dar o número do CNPJ, dar a informação para que seja localizado aquele registro e pode pedir uma certidão. Uma certidão é uma declaração lá da Junta dizendo, ó, declaro que certifico do FEC, revendo aqui os atos, está registrado o contrato social da empresa tal. Hoje em dia, eu acho que eu já te falei isso, a certidão, na verdade, eles pegam a cópia do documento que você quer a certidão, tiram a cópia, não é isso? E carimbam aquilo lá dizendo que aquilo ali é certificado do FEC e isso é o que está registrado. Você te dá a cópia, você tem a cópia, né? Na verdade, uma certidão, um termo técnico, daquele documento que foi registrado. Por quê? Porque são documentos públicos. Né? As pessoas precisam saber quem é sócio de qual empresa. Por isso que o jornalista, né, descobre, fulano de tal é sócio de tal empresa, né? Descobre como? Consultando o nome dessa pessoa na junta comercial do estado que ela mora para ver se ela tem alguma empresa em seu nome. Isso é público, porque as pessoas precisam saber, né, quem são os empresários, seja porque a empresa, alguém quer negociar com essa pessoa, seja porque a pessoa quer comprar dessa pessoa, seja porque é uma fiscalização, né, por várias razões a lei que a gente precisa são públicos.
E para que esse ato se torne público, então eu preciso registrar não só o nascimento dessa empresa, né, através desse ato de constituição, mas também, né, outros documentos que a lei entende que são necessários. A lei entende que é necessário levar a registro esses negócios que vão alterar a titularidade, né, desta empresa naqueles estabelecimentos empresariais. Então, se você alienar o seu estabelecimento, isso é muito importante, né? Afeta, né, o seu patrimônio, então tem que ser publicizado. Se você transferir para outrem, seja a título de arrendamento, né, aluguel, seja a título de usufruto, tem que informar a sociedade. Ou seja, como é que eu informo a sociedade? Leva esse documento a registro. A lei foi técnica, né? Tá bom, mas ainda que eu não leve a registro, entre as partes que pactuaram ali, né? Que compraram e que venderam, que fizeram um contrato de arrendamento ou de usufruto, esse negócio tem valor? Tem. Né? A lei só vai se preocupar com o efeito perante terceiros. Então, ao invés de falar esse negócio não tem valor, ela fala tem valor entre vocês aí. Só que para o terceiro, esse negócio só vai ter valor, a gente diz que só vai ter eficácia, né, se esse negócio for registrado. Entre vocês tem valor, você vai lá e compra um estabelecimento, faz um contrato de trespasse, faz um contrato de gaveta, né? Ou seja, deixa na gaveta e não leva a registro. Você pode exigir da pessoa que você comprou o cumprimento daquele contrato? Pode. A pessoa que você, né, comprou pode exigir, por exemplo, o pagamento? Pode. Entre vocês tem valor. A única condicionante que a lei faz é em relação a terceiro. Para que esse contrato tenha eficácia em relação a terceiros, precisa estar averbado, ok? Então, é o primeiro requisito que a lei vai ver. Imagine só, depois de 3 anos, 4 anos, vai ver o prazo daqui a pouco, esse credor cobra de você, você vendeu. Aí você fala assim, mas eu já vendi, né, aquele negócio. Aí você, mas eu não sei. Aí se você, como é que você exige, né, ou como é que você faz para que esse fornecedor esteja sujeito a esse negócio que você fez? Qual seja, vender estabelecimento e, portanto, a partir de determinado prazo, a gente vai ver, você não responde mais por aquela dívida, porque você já vendeu. Só se você registrar. Então, para ter efeito em relação ao terceiro, para que você deixe de pagar uma dívida eventualmente que era do negócio, só que você já vendeu há X anos, você deveria ter levado aquele contrato a registro. Deu para entender o exemplo? Né? Então, muito importante, né, o artigo 144, que determina o registro e a publicação em diário oficial deste ato. Né? Uma vez que é registrado, já é publicado em diário oficial. Ok? Vamos avançar, né? Tudo isso a gente já falou. O que diz o 1145, né? Também importante. O 1445 se preocupa com a solvência do empresário que aliena o seu estabelecimento. Esta é solvência, a capacidade de pagar as suas dívidas. Na verdade, hoje o cachorro está agitado. Né? Estão ouvindo aí? O que é a solvência? Né? A capacidade de pagar as suas dívidas. Se eu sou empresário e alieno meu estabelecimento, pode ser, não necessariamente, que essa alienação ela venha a me tornar insolvente. Então, se eu tenho uma única loja no shopping de Santa Cruz, certo? Meu patrimônio é de R$ 1 milhão, a loja vale 900 mil, eu tenho 100 mil na conta. E eu devo 500 mil, quando eu alieno essa loja, eu me torno insolvente, certo? Por quê? Porque eu não tenho mais patrimônio suficiente para vender. E aí a lei se preocupa com isso. Se eu tenho uma rede de lojas, tenho 100 lojas, 90 lojas, 50 lojas, vendo uma loja, né? Vai mudar a minha situação? Provavelmente não. Tem que falar isso contabilmente, né? Mas provavelmente não. Ou seja, se eu tenho patrimônio não totalmente, a lei nem regulamenta, nem se preocupa. Aliás, né, a primeira hipótese, se eu não tenho dívidas, né, é quase impossível, né, o empresário não ter dívidas, porque dificilmente ele vai comprar tudo à vista e normalmente ele compra à vista, né? Compra à vista e compra a prazo, ou compra mais a prazo que à vista, vende a prazo também, e aí ele tem lá, né? Ativos e passivos. Se eu não tenho dívidas, sequer eu preciso me preocupar. Por quê? Porque a lei não coloca nenhuma condicionante. Se eu tenho dívidas, mas os meus ativos, né, são muito maiores que os meus passivos, e essa venda, né, não me torna insolvente. Quando eu estou insolvente? Quando o meu ativo fica menor que o meu passivo.
Se essa venda não me torna insolvente, eu também não preciso me preocupar, a lei sequer regulamenta essa hipótese. Agora, se eu me torno insolvente, ou seja, se essa venda vai fazer com que o patrimônio que eu tenho seja, né, inferior ao pagamento da dívida, aí a lei condiciona. 1145. A lei fala, ó, se eu vendo, mas pego o dinheiro e pago, ok, sem problema. Essa venda tem valor. Lembra? A preocupação é perante terceiros, não entre as partes. Ou seja, se o alienante, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. Significa dizer que se ele pagar todos os credores, nada, né? Problema nenhum. Por quê? Porque aí o negócio tem um valor. O negócio ele é o que? Eficaz. Por outro lado, né? Se eu não pagar os meus credores, eu até posso fazer com que essa venda seja eficaz. Só que eu vou precisar do quê, né? Eu vou precisar da anuência dos credores, né? Eu vou precisar requerer a esses credores que concordem com essa venda. Na teoria é muito bonito, na prática eu acho pouco provável que isso aconteça, né? Apesar de ser possível. Então, na prática, eu deveria requerer, né, aos meus credores para que concordem com a venda desse negócio. Eu mando uma cartinha para esses credores para que eles, né, em 30 dias, concordem expressamente se ele devolver, dizer que pode vender. Até imagina uma hipótese, né? Ele manda a cartinha e a pessoa fala, tudo bem, se você me der outra garantia, você pode vender. Seria uma hipótese. Ou então ele fica inerte, aí houve uma concordância tácita. Agora, se ele negar e mesmo assim você vender, depois de você não pagar, ele pode pedir a declaração da ineficácia dessa venda para esse patrimônio retornar, né, ao patrimônio de você que vendeu e ser objeto de penhora para poder responder pelo pagamento daquela dívida, certo? Então, 1145 é muito importante, cai muito concurso, cai muito prova de OAB. Eu coloquei para vocês uma questão da OAB sobre isso na aula passada, né? Só para a gente não perder tempo. Tem uma questão que fala exatamente sobre isso nos últimos exames aí de concurso. Se não me engano, foi a OAB. Vou colocar aqui para você. Eu vou te dar 2 minutos para você responder. Se você eu já coloquei, você me avisa, que aí a gente não perde tempo. Está enxergando aí? Já foi passado? Obrigado. Tá? Então, rapidamente, qual a resposta, mano? Para quem perdeu. Parabéns. Isso aí, letra B, né? Rapidinho. O empresário individual José de Freitas ele alienou, parabéns, é a letra B, estão todos corretos. Alienou seu estabelecimento empresarial a outro empresário, mediante os termos de um contrato escrito averbado à margem de sua inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver, né, o seu passivo. Você vê que é letra de lei, né, na cara, como você já sabe. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, a sua eficácia depende da quitação prévia de todos os créditos trabalhistas. Não, né? A lei não especifica qual tipo de crédito, ela fala todos, todos é todos, né? Trabalhistas inclusive, então aqui está errado por isso, tá? E a quitação também não é prévia, eu vendo e se eu pagar, eu estou liberado, ou seja, tem valor, não tem a quitação prévia, também está errado aqui essa quitação prévia. B. O pagamento de todos os credores ou do consentimento deste, modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação, letra de lei, né? Exatamente isso. C. Da quitação ou anuência prévia? Não, né? Está errado, não é prévia. Dos credores com garantia real? Também não, né? Não faz especificação de credores. Para quem não se lembra, credores com garantia real são aqueles credores que têm um bem como garantia. Então, você faz um empréstimo da Caixa para comprar um imóvel.
E aí você, naquele mesmo contrato de financiamento, é um contrato só, né? Um contrato de financiamento, é um contrato de compra e venda, que você assina e o vendedor, e a Caixa como intervente, né? Intermediário. É um contrato de mútuo, a Caixa te emprestando dinheiro para pagar aquele bem, e é também um contrato de hipoteca. Você, comprador, dando à Caixa um direito de uso, de hipoteca, né? Um direito real sobre aquele bem. Se aquele empréstimo for pago, a Caixa pode penhorar o bem. Inclusive, esse contrato é registrado na matrícula do imóvel, né, e vai ficar lá registrado esse direito real da Caixa de usufruto. Então, direito real é direito sobre a coisa, né? Real no direito é coisa, é o bem. E tem vários direitos sobre os bens que a lei prevê. Por exemplo, hipoteca. Hipoteca é um direito real sobre um bem imóvel. Outro exemplo de direito real é sobre o penhor, que é o direito real sobre o bem imóvel. Então, quando você vai pegar um dinheiro emprestado lá e dá uma joia, né? A Caixa fica com o bem. Por quê? Porque ela institui um penhor. No caso do penhor, você não fica nem com a posse fica com a Caixa. Pode ser que você fique com a posse, mas normalmente fica com a própria Caixa, tá? Letra D de dado, consentimento expresso de todos os credores quirografados. Aqui lembrou ainda mais, né? Lá na lei de falência, né, e recuperação de empresas, para aqueles que fazem direito, que vão estudar a lei, né, a gente até fez uma palestra sobre a lei, né, e especificamente sobre recuperação judicial. Você assistiu? É, disseram que foi boa, né? Então, assista, está lá no YouTube, da UCAN Zona Oeste. E aí a gente explicou um dos institutos, né, lá dessa lei, que é a Lei 11.101 de 2005, que tratou da recuperação judicial. Além da recuperação judicial, existe um outro instituto que é a falência, que são correlatos, né, são parecidos, têm a mesma origem e por isso são tratados da mesma lei. Né? Qual é a origem da falência e da recuperação judicial? A crise na atividade empresarial. A empresa está passando por crise, né, por alguma razão, uma crise econômica, uma crise interna, uma pandemia. E aí a empresa vai ter dois caminhos: ou ela é viável ou ela é inviável. As empresas viáveis economicamente, né, poderão pleitear uma recuperação, né, de empresas, que pode ser judicial e pode ser extrajudicial. A recuperação de empresas faz com que, né, a empresa tenha vários benefícios: a suspensão do pagamento das dívidas por um determinado período, né, a fiscalização do Ministério Público, né, que mais, né, não vai ter penhora em razão da suspensão das ações, né, o parcelamento do débito, né, do jeito que ela precisar, desde que ela aprove esse parcelamento com os credores. Então, tem lá umas regras que você estudou. E quando a empresa vai falir, né, quando ela fale, que é outra opção, a lei faz o quê? A lei diz que o administrador judicial, que é uma pessoa, né, responsável, nomeada pelo juiz para acompanhar a falência, ele vai ter que relacionar os credores em, em grupos, né, em classes. A lei fala classes. E aí, por quê? Porque conforme o dinheiro entrar da venda dos bens que eventualmente ainda a empresa tem, eu tenho que pagar os credores, mas eu vou pagar por classe. Então, existe um privilégio de pagamento, ou seja, aqueles que vão ser primeiro. Primeiro que recebe os trabalhadores, ok? Créditos decorrentes da relação de trabalho até 150 salários mínimos e os créditos decorrentes de acidente de trabalho. É o que está na primeira linha. Pagou todo mundo? Vou para a segunda classe, tá? Tributos, sem as multas. Paguei todo mundo? Vou para a terceira classe. São os credores com privilégio real, com crédito real, que você já conheceu aí. Depois tem outros credores com outros critérios de privilégio. Okay? Né? Não vou explicar isso agora, mas os nomes são credor com privilégio especial, credor com privilégio geral. E o último dos credores, que não tem privilégio nenhum, é chamado de credor quirografário. Só um nome que é diferente, mas o significado é muito simples. É um credor sem privilégio. É o último dos credores dentro desse rol de privilégios a receber, certo? Porque ele não tem privilégio nenhum, ele está por último. Tecnicamente, você vai aprender que ainda tem alguém que recebe depois, que são subordinados, e tem gente que recebe antes dessa classe, né? Que são os extras concursais. Esses aqui que estão dentro, né, dessa relação são chamados de concursais. Mas é só um panoramazinho para você saber o que é credor quirografado. Então, a lei não separa que tipo de credor que é, né? São todos e todos. Então, espero que se cair essa questão do seu concurso, você nunca mais erre, até, né? Você nunca erre, até porque já fizemos duas vezes. Ok?
para a gente avançar. Vamos avançar, porque eu quero dar pelo menos um assunto novo hoje para a gente finalizar aqui a questão do estabelecimento empresarial. E o 146, né, ele vai trazer, né, ou ele vai se preocupar com a responsabilidade do vendedor e do comprador do estabelecimento empresarial com relação às dívidas. Tá bom, fiz tudo direitinho. Fui lá, vendi, eu comprei, o contrato foi registrado, né, eu era solvente, tudo ok. Né, mas e aí? Tem dívidas que ainda venceram ou vão vencer. Quem é o responsável por essas dívidas? Essa é a pergunta. E a resposta é ambos. Né? Ambos as pessoas, né? Ou seja, o vendedor e o comprador, ou como diz a lei, o adquirente, né? E o devedor primitivo, né? O devedor primitivo é o devedor primitivo da dívida. Portanto, o vendedor, ele era devedor, né? Primeiro, primitivo. Transferiu essa dívida quando ele transfere o estabelecimento. Apesar dele transferir, ele não deixa de responder. A gente vai ver aqui, certo? Então, vamos lá. Vendi o estabelecimento. O estabelecimento tem dívidas. Né? Imagina uma loja que você comprou no Shopping Santa Cruz. E a loja comprava mercadorias lá na fábrica com duplicatas para pagar com 30, 60, 90 dias. Essas dívidas existem, estão lá atreladas àquele CNPJ lá daquela loja. Certo? Você comprou, você é responsável pelo pagamento das dívidas? A resposta é simples, é sim, vírgula, desde que devidamente contabilizadas. Então, quem compra o negócio, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e olhar todas as notas fiscais, os livros contábeis, para ver se há dívidas. E porque se houver dívidas devidamente contabilizadas, ele responde pelo pagamento dessas dívidas. Ok? Cuidado, se comprou sem estar contabilizada, o adquirente não tem a obrigação de pagar. Por quê? Porque ele, como é que vai saber? Imagina que a loja foi lá e comprou, sei lá, material de embalagem, sacolinha, né, papel, sei lá o quê, na papelaria em frente e comprou no fiado. E aí não pagou. A pessoa foi lá e comprou. Tem como ela saber desse fiado? Não tem. Pode até ela tentar de boa fé, pagar e tal, mas juridicamente falando, tem como ela saber? Não tem. Portanto, tem como obrigar ela a pagar? Não pode, né? Não dá. A lei não prevê ser pode, porque não está contabilizado. Então, se você quer vender para alguém, contabilize, né? Emita nota, porque você vai ter depois como cobrar. Certo? Então, o adquirente responde pelo pagamento de todas as dívidas. E quem compra, né? Como a lei diz, o devedor primitivo, né? Perdão, quem vende, não, desculpa, quem vende, o devedor primitivo, também responde. Já te falei, né, quando há dois ou mais devedores por uma dívida, eu preciso saber se essa dívida, ou se essa responsabilidade, melhor dizendo, pelo pagamento dessa dívida, ela é solidária ou ela é subsidiária. O Código Civil estabelece esses dois tipos, né, de relação de responsabilidade. Solidária é quando as duas pessoas respondem pela dívida e pela sua integralidade totalmente e ao mesmo tempo. Né? Ou seja, na responsabilidade solidária, o credor pode cobrar tanto de um quanto de outro. Né? A responsabilidade solidária faz isso. A responsabilidade solidária faz com que todos aqueles que são responsáveis pela dívida, né, sejam obrigados, né, ou concorrem pelo pagamento daquela dívida. Ok? Isso está previsto lá no Código Civil. Certo? Já quando a responsabilidade é subsidiária, né, existe uma relação de ordem, né? Ou seja, alguém que vai pagar primeiro e alguém que vai pagar depois. Alguém que vai ser o responsável principal e alguém que vai ser o responsável secundário. Neste caso, o código estabelece que a responsabilidade é solidária. Tá? A fiança, exceto se houver previsão em contrário no contrato, é uma responsabilidade subsidiária, segundo o Código Civil. Então, se você é fiador de um imóvel que foi alugado para o seu irmão, né, e ele não pagar, primeiro o locador tem que cobrar o seu irmão, e se ele não pagar, ele pode cobrar de você. Inclusive, a lei permite que você, né, indique bens do seu irmão para poder responder pela dívida, para que não seus bens não recaiam. Esse é chamado benefício de ordem. Segundo a lei, a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Decorre da lei, está ali expressamente, tá? Acho que já vimos isso, não sei, vou avançar. Se qualquer coisa você fala, eu repito, aí vou mais devagar, tá? E para finalizar esse artigo, o que a lei faz? Cuidado.
tudo bem, você responde, né? Devedor primitivo, quem vendeu. Só que você não vai responder pelo resto da sua vida, né? Ou até a dívida prescrever. Por quê? Porque você já vendeu, né? Então, a pessoa que tem um crédito a receber e você já vendeu, tem que correr atrás de você, não é isso? Já viu aquele ditado popular, né? O direito popular? O direito não socorre quem dorme. Se alguém é credor de uma dívida, de um estabelecimento, e ela sabe, pelo menos formalmente, que eu vendi, ela tem que me cobrar, sob pena de perder esse direito. Então, a lei estima o prazo para a pessoa fazer isso. Né? O direito não socorre quem dorme. Qual é o prazo? 1 ano. Né? Então, esse credor, quando ele toma ciência que eu vendi, se ele já puder cobrar, ele começa a contar 1 ano. Se não, vai contar 1 ano quando ele pode cobrar. Por quê? Imagine um exemplo. Né? A vende para B e tinha C como credor. E D como credor. A dívida de C já estava vencida. Então, o A vendeu o negócio, né, para B hoje mesmo fizemos o registro daquele contrato de alienação e hoje mesmo foi publicado. Amanhã, C já não pode cobrar? Pode. Você pode, já podia cobrar, inclusive, antes, né? De mim, certo? Não cobrou. Aí, né, você já podia cobrar de A. A não cobrou. A vendeu para B. Certo? Você pode cobrar de B, que é o novo comprador de cliente? Pode, já vimos. Você pode cobrar, inclusive, de B, que ele não cobrou antes, de A, perdão, que não cobrou antes, e o A vendeu para B? Pode, certo? Pode cobrar. Por quê? Porque a dívida já está vencida. Quanto tempo ele tem que fazer isso? 1 ano. A contar de quando? De quando ele tem ciência da transferência. Que aí começa a contar isso 1 ano. Quando que ele tem ciência? Formalmente, juridicamente, da publicação. Vai para o diário oficial, né? E teoricamente está todo mundo sabendo, está lá disponível, se ele quiser, ele vai saber. Certo? Imagine um exemplo, ele vai lá, né, no local, na loja, no estabelecimento, e descobre que tem uma outra pessoa lá no balcão, outro dono. Ele fala, epa, vender. Vai lá, tira a certidão, descobre. Por exemplo, tá? Ou seja, formalmente, né, o registro daquela transferência faz com que comece a contar esse 1 ano para você cobrar de A. Por quê? Porque A foi o vendedor e se não fizer esse 1 ano, o A vai se livrar dessa obrigação. Certo? Ah, e pode continuar cobrando de B? Pode, mas depende da dívida, né? Aí tem que ver o prazo de prescrição, se é 3 anos, se é 5 anos, se está prescrito ou não. Mas sim, pode continuar cobrando de B dentro do prazo de prescrição. Imagine que tivesse um segundo credor, uma outra, né, fornecedor que vendeu para esse estabelecimento que foi vendido de A para B, que a dívida ainda ia vencer daqui a 30 dias. Então o D também tomou ciência, né? Fofoca, mercado, um conta para outro, né? Os dois eram amigos, não importa a razão, né? O D de dado também tomou ciência que houve a venda de A para B. E aí, o D de dado pode cobrar? Não. Nem de A, nem de B. Por quê? Porque a dívida ainda não venceu, filho, né? Ou seja, neste caso, tem como começar a contar 1 ano, né, do D de dado? Óbvio que não. Você quer vencer a dívida. Por isso que a lei faz essa distinção. Né? Para as dívidas ainda vão vencer, eu vou contar o ano de quando ele pode cobrar efetivamente, que é quando a dívida não foi paga, ou o seu vencimento. Tá? Então, mais um detalhe. A lei vai nas minúcias, né, nos detalhes, e vai costurando aí para trazer melhor equidade entre os credores. Certo? 1147, né? Acho que eu já falei também. Ou não falei? Não lembro. Né? O que é o 1147? 1147 fala sobre, né, a proteção, em relação à compra e venda de um estabelecimento. A proteção de concorrência. Quando alguém vende o estabelecimento para outrem, né? E aí, essa pessoa que vendeu, ela pode abrir um negócio e concorrer com quem comprou? Isso é razoável? Não é razoável, né? Então, isso seria uma proteção para evitar a concorrência desleal. Então, se A vendeu o negócio para B, a não ser que tenha disposição expressa em contrato, né? Ou seja, ó, eles combinam que A pode montar um outro negócio, eu vou aplicar o que está na lei. A lei diz que não, né? O A não vai poder concorrer com B durante o período de 5 anos. Aí concorrer é caso concreto, né? A vendeu um negócio, é um restaurante, montou uma loja, está concorrendo? Não. Então, óbvio que ele vai poder montar outro negócio, mas não vai poder concorrer. E aí, né, mas e se ele montar um restaurante em outra cidade? Eu entendo que não concorre, o juiz vai ver no caso concreto.
Depende da atividade, depende do caso concreto. A lei fala só que não pode concorrer. Ponto. Agora, o que é concorrência? Caso concreto. Certo? Aí a lei vai no detalhe, né? Ah, mas e se não for uma compra e venda, né, uma alienação, for um contrato de usufruto ou de arrendamento? O prazo de concorrência é o prazo do contrato. Normalmente, os contratos de usufruto e arrendamento são maiores que 5 anos, são 10, 15, 20 anos. O usufruto é até a morte, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Quem arrendou não vai concorrer com quem recebeu de arrendamento pelo período do contrato. Mesmo raciocínio. Isso é chamada, né, cláusula de não concorrência. Cláusula legal de não concorrência. Posso estabelecer diferente do contrato, dizendo que em vez de 5 seja um ano? Posso, mas aí as partes vão pactuar. Eu já vi acontecer assim, né? Pequenos negócios que não tem contrato, que o negócio é tudo mal feito, e o cara vem, está para um restaurante para o outro, e o outro, 2, 3 meses depois, um ano depois, vai lá e monta um perto, concorrendo. Dá para discutir, né? Dá para brigar aí, dá para fazer o direito ser aplicado. Quase finalizando. Mas aí esses 2 artigos e mais um assunto final. E aí, né? Outras consequências decorrentes da, da transferência do estabelecimento empresarial. Quais são, né? A transferência em relação aos contratos. Então imagine que você comprou A comprou a loja de B, né? Aliás, B comprou a loja de A, e aí tinha contratos naquele negócio. Era um restaurante que vendia, né, para pagar por mês para a faculdade, para outras empresas. E aí, o B se subroga nos direitos desse contrato? A resposta é sim. Então, né, aqueles contratos passam a ser de B. Imagina que seja um empresário individual, né? Então sai o empresário A e entra o B, porque ele comprou aquele estabelecimento. A lei diz que, salvo disposição em contrato, a não ser que celebrarem, né, um acordo de forma diversa, o B, né, o adquirente, se subrogar é colocar-se no lugar, né? Se subroga no direito, né, daquele que vendeu. Essa é a regra geral. E a lei fala, mas cuidado, né? Pode ser que a natureza do negócio não permita. Imagina que ao invés de ser uma loja, né, é uma gravadora. E o titular da gravadora era um cantor famoso. Quando o cantor transferiu a gravadora para B, aqueles contratos pessoais, ou seja, para ele cantar, não foram transferidos, certo? Porque aí tinha uma pessoalidade que não era permitida a transferência. Fora isso, transfere. E a lei fala, né? Ah, mas e aí? O terceiro pode concordar, não pode rescindir, aí a lei cuida disso também. Olha o que a lei diz, né? Se não tiver caráter pessoal, podendo terceiros rescindir o contrato de 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do adquirente. Então, naquele contrato, a faculdade, né, entendeu que caiu a qualidade, né, da comida. Né? Pode a faculdade rescindir o contrato? Pode, porque houve justa causa. E o alienante responde por eventuais, né, multas ou prejuízos causados à faculdade. Por quê? Porque a faculdade tinha feito um negócio com A. E aí o A transferiu para B, causou um prejuízo. O alienante também responde, certo? Por eventuais dívidas. Tá? Então, a discussão do 248 é em relação, né, aos contratos, né, que possuíam o estabelecimento e qual o efeito desses contratos quando da realização da transferência de um estabelecimento empresarial. Quase lá, dá mais 10 minutos. O 1149 ele vai, né, tratar de uma questão. Né? Qual é a questão? E os créditos, né, que eventualmente aquele negócio tinha? A loja vendeu para receber depois, daqui 30 dias. Lá, a maquininha no cartão de crédito. São créditos atrelados ao estabelecimento. Os credores vão pagar para quem? Né? O que diz o Código Civil? A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores. Ou seja, A transferiu o negócio para B, né, e transferiu todos os créditos que o negócio tinha para receber. Os devedores desses créditos, né, a operadora de cartão de crédito, a empresa que compra o duplicata para pagar depois, né, sofre os efeitos desse negócio. Ou seja, vão ter que pagar para quem? Para B, certo? Regra geral, quando eu devo para alguém, eu tenho que pagar para a pessoa certa, né? Sob pena de pagar de novo. Já viu acreditado? Se eu pago mal, eu tenho que pagar 2 vezes. Então, regra geral é assim: se você me deve
e você vem na minha casa no novo, você vai dizer pro vizinho: você me pagou? Não, se o vizinho não me pagar, filho, tu tem que me pagar de novo, certo? É óbvio que o vizinho se locupletou, já ouviu falar esse termo, né? Locupletamento, se locupletou indevidamente, né? E a lei prevê, né, o enriquecimento sem causa. E você pode, inclusive, entrar com uma ação contra o vizinho, que dizer que ele prometeu me pagar, não pagou, ficou com o dinheiro, e pedir que o juiz condene ele em te devolver a grana, né? E eventuais prejuízos. Certo? É uma ação de enriquecimento sem causa. Não é possível, já fiz alguma no escritório. Por quê? Porque ninguém pode ficar com o dinheiro pelo outro, né? Sabia disso, né? E aí você vai pedir para devolver. Isso é uma coisa, né? Se você passa a ter um crédito com um vizinho porque ele não cumpriu a promessa e ficou com dinheiro, isso é uma coisa. Outra coisa é você continuar me devendo, certo? Quem pagou mal paga duas vezes. Se você vai continuar me devendo, se você não me pagar, eu posso te cobrar na justiça e você vai me pagar, certo? A não ser que eu tenha autorizado o vizinho, é outra história, né? Você, por liberalidade, né, foi lá e resolveu o vizinho, e eu não autorizei, né, ele ser meu procurador, e ele não pagar, você vai ter que me pagar de novo, ok? Agora, volta para o negócio aqui, né? Então, A vendeu o negócio para B e o credor lá, a faculdade, que paga todos os meses lá os almoços dos funcionários, deu mole, não é isso? Como dizem, em vez de pagar para o credor atual, não é isso? Para o B, pagou para o A. Neste caso, a lei dá um desconto para a faculdade. Assim, ó, se ela tiver de boa fé, né? Se ela realmente não tiver de conluio lá com o vendedor, má fé, eu vou considerar essa dívida quitada, ok? Então, excepcionalmente, eu paguei, a faculdade pagou errado, mas em razão de ter sido um negócio estabelecido, né? Em razão da faculdade estar de boa fé, imagina, todo mês ela depositava na conta de A, e ela não viu, vendeu, foi lá e depositou de novo. Excepcionalmente, neste caso, né, esse pagamento é válido, né? Foge à regra do Código Civil. Excepcionalmente. Por quê? Porque a lei entende que houve uma confusão ali, né, em razão da própria estabelecimento. É óbvio, né, que se no contrato entre A e B, o B passou a ser titular de todos os créditos e por um erro, né, de boa fé, a faculdade pagou para o A, o B é o credor, né, e o B pode cobrar de A com base no Código Civil, responsabilidade, né, civil, enriquecimento sem causa, né, o contrato entre eles que estabelece que todos os créditos a partir daquela data iam ser de titularidade de B, né, portanto, se A recebeu em desacordo com o contrato, certo? O B pode cobrar de A, né, inclusive judicialmente, por aquele prejuízo que ele teve, certo? Mas a discussão é e a faculdade está liberada, né? Está liberada, conforme prevê aí o 1149. 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente, né? Cedente é o alienante, cedente é um exemplo, é o A. Último assunto que ficou faltando, que eu ia falar hoje para finalizar essa questão, né, do estabelecimento empresarial, trata-se, né, da chamada garantia de inerência ao ponto. Garantia de inerência ao ponto. O que é a garantia de inerência ao ponto? Vou anotar aqui. Garantia de inerência ao ponto. Garante que alguém fica ligado, né, inerente, junto, decorrente, né, ao ponto. Lembre-se, antes disso, o que é o ponto? Se falar sobre isso, não sei se eu falei. O que é o ponto? O ponto é o local onde o estabelecimento empresarial é localizado, sediado. Então, uma empresa que tem um estabelecimento, em cada estabelecimento desse tem um local, um ponto, né? Lá, prédio, ou a vaga, um espaço no shopping, certo? Aquele local é chamado de ponto. O ponto é um dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é composto pelo nome, é composto pela marca, é composto pelo ponto, é composto pela clientela, é composto pelas mercadorias, certo? O ponto está atrelado ao estabelecimento empresarial. O ponto é o local físico, ok? Aí, certo? O ponto é o local físico. Nem sempre o ponto, né, ele é
feito, constituído em um imóvel que é do empresário. Muitas vezes o ponto ele acontece em um local alugado, ok? Então, o ponto, de novo, né? O ponto é o local físico em que o estabelecimento empresarial está localizado ali. E esse ponto, né, muitas vezes, ele é próprio, né, ou seja, no sentido de que o empresário comprou o prédio e o ponto, ou muitas vezes ele alugou o ponto, perdão, alugou o imóvel e fez aquele ponto no imóvel alugado. Tá entendendo? Tá? Então vamos pensar aqui. Aquele imóvel, aquela loja que A vendeu para B, né, era localizada, né, o estabelecimento era no imóvel alugado, certo? Mas o ponto existe. Por quê? Porque o ponto é a referência, é o local que as pessoas conhecem, o local que está o nome do cartão, no cartãozinho, né? Tudo ligado ao empresário é para aquele endereço. Ao longo do desenvolvimento da atividade empresarial, o empresário, o que ele faz? Né? Ele desenvolve, né, aquele ponto. Não é verdade? O que o empresário faz? Ele desenvolve aquele ponto. Ele faz com que aquele ponto seja conhecido. Tu alugou, ninguém não tem nada naquele lugar ali. Depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, todo mundo sabe que naquela esquina é um restaurante, naquela esquina é uma padaria, naquela esquina é uma loja de material de construção, naquela esquina, né, ou naquele lugar lá específico. O que for que você desenvolva lá, não importa. Então você, né, desenvolve aquele ponto. O ponto ou ponto empresarial é a localização física do estabelecimento, que é valorizado, né, em razão do deslocamento dos clientes para aquele local para realizar suas compras. Quanto melhor o empresário desenvolve a sua atividade, melhor ou mais valorizado está o ponto. Quando eu falo de ponto, né, tem também a gente aquela ideia de fundo de comércio, né? Eu falo de fundo de comércio. Esse valor que o ponto agrega, né, o ponto gera, né, é o que a gente chama de fundo de comércio. Então, imagine, você vai comprar um restaurante, a mesa vale R$ 1.000, o freezer vale R$ 2.000, tudo que está lá dentro vale R$ 20.000. O cara quer vender para você por 100. Por quê? Ele quer te vender por 100. Se o prédio, né, se o prédio é alugado, você ainda vai pagar aluguel. Ele está te vendendo os bens móveis, né, imóveis, né, os bens corpóreos, os bens incorpóreos, está te vendendo um ponto. Está te vendendo, né, o fundo de comércio que a gente chama, que é, o fundo de comércio ou fundo empresarial, seria o nome, né, mais atual, que é essa valorização em razão do tempo que ele conseguiu, né, teoricamente, fazer. Então, o trabalho que o empresário desenvolveu lá, né, durante anos, fazendo clientela, né, esse trabalho é chamado de fundo de comércio, né, fazer com que aquele ponto fosse conhecido como de boa comida, de produtos baratos. Aí cada atividade, né, vai ter ali os atributos que são importantes para o empresário que ele tenta desenvolver ou desenvolve durante a sua atividade. Tá? Imagina, você está 20 anos no local, desenvolvendo a sua atividade, gerou um grande fundo de comércio, um monte de clientes, um ponto conhecido, e aí o dono do imóvel resolve não renovar mais com você o contrato. É razoável? Né? Não é razoável. Tudo bem que existe a propriedade privada, né? E a lei, a Constituição garante a propriedade privada. Só que a propriedade privada tem que ser exercida, né, como? Garantindo-se a função social. E a função social de uma propriedade é ter uma empresa que gera empregos, que paga tributos. Ou seja, a lei dá uma restringida no uso da propriedade, na liberdade do proprietário que ele tem de alugar ou não. Para quê? Para que ele não acabe com a sua atividade empresarial, acabe com aquele ponto que você construiu, porque ele não quer mais renovar. Não importa a razão. Ok? Então, cumprido alguns requisitos, né, você, empresário, que está em determinado ponto, por determinado período, né, você pode exigir do dono desse, né, ponto, né, do prédio, que ele renove o seu contrato de aluguel. Você vai fazer isso através de uma ação que é chamada ação renovatória.
existe uma lei, que é a Lei 8245 de 91, deixa eu confirmar, acho que é isso, 91, que regulamenta as locações urbanas. Ou seja, deve ter ouvido falar, todas as locações de imóvel urbano são regulamentadas por essa lei. Olha o artigo 1º, né? Vou te colocar aí para você. A locação de imóvel urbano, a locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nessa lei. O que não se aplica nessa lei? Locações de imóveis, né, de propriedade da União, Estados, municípios, locações de aparte hotel, locações, né, de vagas de garagem, locação de espaço publicitário, mas os imóveis urbanos são regulados por essa lei. Essa lei classifica os imóveis urbanos, ou diz que tem 3 tipos de locações. Você deve ter conhecido, né? Eu já ouvi falar. Locação de imóvel residencial, locação de imóvel de temporada e locação de imóvel não residencial, também chamado de locação comercial, era um termo antigo, né? Você já sabe, ou empresarial. Então, pessoal, tudo relativo à locação está aí. Essa lei diz quais são os deveres do locador, quais são os deveres do locatário. Então, por exemplo, o locador tem que entregar o imóvel em condições de uso, não é isso? Manter o imóvel para que as pessoas possam utilizar. Né? São deveres do locador, né? Artigo 22. Entregar o imóvel ao locatário, né? Estado de servir ao seu uso, garantir durante o tempo de locação o uso pacífico, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, responder pelos vícios, né? Entre outras coisas. Artigo 22. Você deve ter estudado isso, direito civil. Quem é do direito, quem está de outras turmas, né? A gente tem uma disciplina só sobre isso, só sobre locações. Deveres do locatário, né? De quem vai alugar o imóvel. O mais famoso, né? Não vou dizer que é o mais importante. Pagar o aluguel em dia, entregar ao locador instrumentos de cobrança, garantir a reparação do imóvel, não modificar o imóvel sem a anuência do locador, entre outras obrigações. Então, tudo em relação à locação está lá. Fala sobre as garantias, né? Tá bom. Quais as garantias que tem que ter numa locação? Pode ter calção, que é o dinheiro, os 3 meses de depósito, pode ter fiança, seguro fiança. Fala sobre o direito de preferência. Então, não sei se você sabe, quando você é locatário de um imóvel e o locador quer vender esse imóvel, ele até pode, só que ele tem que garantir a você o seu direito de preferência, ou seja, garantir que você compre o imóvel pelo preço, pelas condições ofertadas. Então ele tem que te mandar uma cartinha de nós, estou vendendo o imóvel por X reais e da seguinte forma, você tem interesse? Se você tiver interesse, você pode comprar o imóvel que você tem preferência por estar lá. Certo? E se ele não te oferecer, você pode exigir em juízo, né, esse direito, o direito de preferência. Também está na lei de locações. Tem várias regras aí, né? Uma lei bem completa, bem complexa e bem importante sobre locações. E aí também vai ter regras específicas para cada tipo de locação, como a gente já viu. Então, por exemplo, você sabe que os imóveis, né, de locação residencial tem que ter contrato por escrito de prazo superior a 30 meses, né? Você já deve ter ouvido essa informação. Os imóveis são todos feitos em 30 meses. Por quê? Porque a lei traz essa disposição, né? Fala que se eu não tiver um contrato por escrito com prazo superior a 30 meses, o locador não vai poder retomar o imóvel. Vai ter uma consequência, na verdade, pelo não cumprimento desse prazo. E é por isso que todo mundo faz o imóvel de locação por 30 meses. Ao contrário, o imóvel de temporada não tem esse prazo. O imóvel não residencial, né, o comercial, o empresarial, também não tem esse prazo. Esse prazo de 30 meses é só para imóvel de locação residencial. Outro exemplo, no imóvel de locação residencial, você mora e paga, não é isso? No imóvel de temporada, você paga e mora.
a lei que prevê essa possibilidade, né? Ou na verdade, exige que eu só pague depois que eu moro na coisa e permite o pagamento antecipado na alocação de temporada. O mais importante, né, da aula de hoje, que tem tudo a ver. Essa lei também prevê o despejo, né? Foi falado das ações de despejo. Né? Despejo é para retirar o locatário de um imóvel alugado. Aí, por várias razões. Falta de pagamento, descumprimento da lei, descumprimento de contrato, né? Por várias razões, mas é possível, né, término do contrato, né, tem o despejo, a denúncia vazia, que é quando você despeja sem ter razão, a pessoa está pagando direitinho. Só que acabou o prazo do contrato, né, você não quer mais renovar, ela pode sair. É a chamada denúncia vazia. É uma ação de despejo por denúncia vazia. Lei de locações também. O que nos interessa nesse momento, que tem a ver com o estabelecimento empresarial e a proteção ao ponto de um empresário que exerce a sua atividade em um imóvel alugado, é a ação renovatória. A ação renovatória está prevista no artigo 51 da Lei, né, de Locações, no capítulo que trata sobre as locações não residenciais. Diz o artigo 51: nas locações de imóveis destinados ao comércio, né? Lembra que o Código Civil de 2002, né, posterior à lei, né, substituiu o termo comércio para o termo empresário. Nas locações destinadas à empresa, né, isso é atividade empresarial, o locatário, certo? Aqui está lá o imóvel alugado de um proprietário, terá direito à renovação do contrato, o nome dessa ação é ação renovatória, por igual prazo, desde cumulativamente. Então vamos lá, você está lá montando seu negócio há 20 anos. Você vai renovar por quanto tempo? Por novo contrato. Se o seu contrato era um só de 20 anos e acabou agora, você pode renovar por mais 20 anos. Não é como isso acontecer, não é possível. Se o seu contrato era de 5 mais 5 mais 5, você está no 4 de 5, né? Você pode renovar por mais 5. Se o contrato era de 1, que foi renovado em algum momento do ano, parou de querer renovar, você vai renovar por mais um. Ou seja, você tem que ter um contrato em vigor e vai renovar por igual período, certo? Então tem que ver qual é o contrato, qual o período do contrato em vigor. Se for 5, vai ser 5. Se for 10, vai ser 10. Se for 1, vai ser 1. Okay? Depois acabou esse renovou, aí tem que sair, né? Lembra que é propriedade, o cara tem direito a falar no imóvel. Qual é o objetivo dessa ação renovatória? Permitir que você avise seus clientes que você vai mudar daqui a 1 ano, ou 5 anos, ou tantos anos. Permitir que você alugue um outro imóvel, procure um outro imóvel, não é isso? Então você foi surpreendido com a informação. Então você precisa se programar, né? Se capitalizar. Então é para permitir que você se programe a saída. Quanto tempo você tem que fazer essa programação? Mais um contrato. Ok? Só que para isso acontecer, você tem que ter cumprido alguns requisitos. A lei vai exigir que você tenha um determinado tempo naquele imóvel. Senão, não formou ponto, não formou clientela, não há o que proteger, concorda comigo? A lei tem que dizer que tem que ter um prazo estabelecido, não tem como prorrogar uma coisa que não tem prazo. Então, tem alguns critérios, né, que estão no inciso 1, 2 e 3, que tem que ser observados, senão você não vai ter direito a essa renovação. Critério número 1. O contrato a renovar tem que ter sido celebrado por escrito. Deve achar um absurdo. Mas o que mais tem é contrato verbal. Foi na padaria hoje, comprou pão? Contrato verbal de compra e venda. Quando estava lá na faculdade, eu não sei se quem comprava lá um salgado, contrato verbal de compra e venda. Andou de ônibus, pagou, ou de van, pagou transporte, contrato de transporte verbal. Verbal. Hoje em dia, a gente faz mais contratos verbais do que contratos, né, escritos. Digo em termos de quantidade. Só que a gente não para pensar, né? Então, meu pai tem uma kitnet, adivinha? Já viu aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Já falei para ele. Quando for alugar esse kitnet, manda o documento para mim, eu faço contato para você, eu não vou gastar meia hora, não sei o quê. Não, você é muito ocupado. Sabe como é que é essa história, né? Então, adivinha. Todo mundo com contrato verbal. É hoje aqui, né? Contrato verbal. Tudo bem que nesse caso não tem renovatória, mas vai ter consequências, né? A falta de um contrato por escrito. Então tem que ter contrato escrito. Às vezes a pessoa está lá há 20 anos, né, no negócio lá, e ela tinha um único contrato inicial lá atrás, que era por 1 ano, que era por 2, que era por 5. Aquele contrato acabou, né, porque o contrato tem prazo determinado muitas vezes e nem sempre ele renova automaticamente.
Então, a pessoa ficou lá 5 anos, 2 anos, não importa, e o contrato era por prazo determinado, não prorrogável. Eu permaneço no imóvel depois disso, com a anuência do locador, continuo pagando, e a gente vai ficando. 20 anos eu estou lá, certo? Tem contrato? Verbal. Aquele contrato já acabou, não era renovado automaticamente. Verbal e por prazo indeterminado. Ok? Vou ter direito à renovatória? Não. Então, o fato de eu estar 20 anos na posse do imóvel vai me dar direito a renovar? Não, né? Não vai dar direito a renovar. Para ter direito a renovar, tem que ter um contrato por escrito. Olha que coisa séria, né? Mas aí, se ele não renovar, eu vou estar na justiça, eu vou atrasar o processo, vou ficar enrolando. É outra discussão, né? Jurídica. Isso não é discussão jurídica. A pessoa não tem direito. Ela pode, né, tentar ficar lá até a justiça deixar, né, ou até a justiça tirar, mas é diferente de ter direito a ficar. Concorda comigo? Até porque cabe tutela antecipada, até porque tem, né, a lei de locações mudou justamente para evitar isso, né, para evitar que a pessoa não saia do imóvel rapidamente, seja em razão de um pedido de renovatória, seja em razão da demora da justiça. E hoje basta que o locador calcione o processo com 3 meses de aluguel para o juiz dar a liminar para tirar direto. Então hoje está mais sério esse negócio. Então vai sair. E hoje vai sair mais rápido. Certo? Então não importa se você está lá 20 anos no negócio, você só vai ter direito à ação renovatória e a proteção do seu ponto, dos seus clientes, se você cumprir os requisitos, inclusive esses. Contrato escrito e contrato por prazo determinado. Certo? Ou seja, início e fim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa, prazo determinado. Por quê? Porque eu preciso renovar por outro prazo determinado. Como é que eu ia renovar por mais um contrato se o contrato que eu vou renovar não tem prazo? Certo? E para o sistema dar certo, eu preciso ter um contrato por prazo determinado. Senão, não há que você falar em renovação. Não há que você falar em renovatória. Certo? Não cumpre os requisitos. E os dois incisos, antes ou posteriores, têm a ver com relação ao tempo. Eu preciso, né, ou a lei entende que há um tempo necessário mínimo de contrato e há um tempo necessário que a pessoa está exercendo a mesma atividade para que haja a presunção legal da formação da clientela, da formação do ponto. Você está lá 20 anos, mas cada ano você estava com uma atividade diferente. Formou ponto, clientela? Não, segundo a lei, não. Você está lá há 2 anos só, formou ponto, clientela? Segundo a lei, não. Então, a lei exige dois critérios, né, para que você tenha, né, segundo a lei, aí, a formação do ponto. Quais são os critérios? Né? O primeiro critério é você estar, né, por pelo menos 5 anos, né, de contratos ininterruptos ou contratos. Eu posso ter um só de 5 anos, eu posso ter 5 de um, 2 de 3, vai dar 6, mas eu tenho que ter pelo menos 5 anos de contrato. Ok? Se eu tenho 20, eu tenho mais que 5, ótimo. Mas tem que ter contratos e prazo determinados. Aqui é uma coisa bem triste, né? Por quê? Porque muita gente que vai montar negócio, principalmente pequenos negócios, só trabalhou a vida toda, né? 20 anos, 30 anos numa empresa, juntou lá o fundo de garantia, juntou não sei o quê, saiu e falou assim, agora eu vou montar um negócio, não vou trabalhar para ninguém. É muito comum isso acontecer, né? E aí vai lá, aluga um imóvel, né? E monta lá o seu negócio, seu primeiro negócio com todo o dinheiro que ele tinha. Reformou lá, montou um restaurante bonito, limpinho, tudo novo, organizadinho. Só que ele não sabia disso, e aí ele fez um contrato de 2 anos, fez um contrato de 1 ano. Qual é o racional, o raciocínio por trás de uma pessoa que alugar? Vou fazer um período menor, por quê? Porque se não der certo, eu não vou pagar a multa, né? Ou a multa vai ser menor, porque normalmente a multa é proporcional ao tempo que eu cumpri o contrato. Só que isso é péssimo, por quê? Porque a pessoa vai investir todo o seu dinheiro lá. Então, no mínimo que ela tem que fazer um contrato de 5 anos. Por mais que a multa fique maior, mas ela tem que investir, né? Tentar dar sorte. Por quê? Porque se ela fizer de 2 anos e o negócio der certo, ninguém garante que o locador vai querer renovar por mais anos depois. Ou pior, o que acontece, né? Ela faz 2 anos, o aluguel era 1.000. Aí o locador viu que o negócio dele deu certo, faz o quê? Cresce o olho e agora pede 2.000 de aluguel. Aí você fala assim, pô, mas era 1.000, como que subiu para 2.000, não sei o quê, né? Mas não, porque agora o lugar melhorou aqui, tem muito movimento, tá ganhando dinheiro. Pô, mas tá ganhando dinheiro porque eu trabalhei, porque eu formei clientela. Ou seja, ele fez o quê? Nada, né? Você não tem direito a exigir uma nova renovação.
Ou você aceita o novo preço ou tu sai. E aí? E se ele existe, né, garantia de não concorrência entre o ex-locatário e o locador? Não. E se ele sair, para ele também é bom, porque ele vai montar um negócio no teu lugar. Olha que foda, né? Ou seja, se for fazer isso, ou se o cliente seu, tem que orientar a fazer o quê? No mínimo 5 anos. Assume o risco. Por quê? Porque se você tiver 5 anos de contrato, se o locador não quiser renovar, ou se quiser exigir um valor muito exorbitante, você pode exigir uma renovação inicial, uma ação renovatória. Como é que funciona a ação renovatória? O locador locatário, perdão, né? Entra na justiça dizendo para o juiz, ó, ele não quer renovar ou o valor a gente não chegou num acordo, e aí ele deposita o dinheiro que ele tem de devido, o aluguel era 1.000, eu acho que agora o razoável seria 1.100, por isso. Agora deposita 1.100 todos os meses. O locatário é intimado, se ele concordar com o valor, ok, né? Ele vai receber os 1.100, se ele não concordar, o juiz vai fazer uma perícia. Então vai avaliar o metro quadrado da região para ver quanto valia aquele aluguel. Se é 1.100, se é 1.200, se é 1.000. E aí, se obviamente, se tiver que complementar, ele vai complementar, mas ele continua no imóvel até definir o valor e ele paga a diferença ou não se tiver do aluguel. Por quanto tempo, por mais um contrato. Tá? Então, importantíssimo, né? Você precisa, né, quando for montar um negócio, fazer pelo menos um contrato de 5 anos. Para quê? Para que você consiga, eventualmente, se necessário for, exigir a renovação do contrato. Você não vai ficar refém do locador. Esse instituto ele é fundamental para os negócios, né, para os empresários, que tem como ponto, né, o arrimo do seu negócio, tem como ponto, né, uma grande diferença para o seu negócio. Para alguns negócios, tanto faz, está na rua de cima, está na rua de baixo, né? Então, não muda muito, mas para outros muda tudo, né? Uma loja que está na rua principal, um restaurante, é muito melhor, né? Ou existe em relação a uma rota na rua de trás que não tem ninguém, né? Que não vai vender nada, vai falir. Então, o local é muito importante e a lei protege esse local desse empresário que formou a clientela e formou o ponto. Percebeu? Só para isso ele precisa cumprir as leis. Então ele tem que fazer um contrato de pelo menos 5 anos. Então quando você for tentar alguém, você fala assim, contrato de 5 anos. Ah, mas o locador não quer fazer por 5 anos. Então tu não aluga. Então tu não aluga. Certo? O momento de você negociar é antes. Depois que tu assinou e o cara já tem lá o que ele quer, não tem como negociar. Né? O seu, né, poder de barganha, enquanto empresário, é quando o prédio está vazio e ele quer alugar. Aí você pode barganhar, pessoal, tá bom, eu alugo, mas eu quero por tanto tempo. Eu quero assim, eu quero aquilo. Depois que ele assinou, filho, ele não vai mudar mais. Aí ele vai, aí mudou, né? Aí o poder de barganha passou para ele. Então você tem que ser esperto. Infelizmente, no Brasil, a maioria dos empresários, ao invés de fazer primeiro uma faculdade de administração, né, RH, contabilidade ou direito, né, para poder saber o mínimo, o básico, né, para poder, né, montar um negócio, primeiro ele monta para poder aprender, né? Ele monta e vai vendo como é que vai ser. Aprende na prática. Aprende perdendo dinheiro, aprende perdendo negócio, aprende perdendo ponto. Por quê? Porque isso é o básico, né, de qualquer locação empresarial que o empresário tem que saber. Né? Ou tem que ter alguém contratado para fazer isso. Mas o pequeno empresário não tem dinheiro para, nem sabe que, né, está montando um negócio para ter uma vida melhor, né? E também nem tem dinheiro muitas vezes para contratar alguém que seja capaz de orientá-lo. Então é bem complicado na prática, apesar disso ser muito importante. O último requisito, né, é em relação à atividade. Não só tem que estar pelo menos 5 anos de contrato ou contratos que somam 5 anos, como eu também preciso estar 3 anos na mesma atividade. Eu posso mudar de atividade, né, durante esses anos todos que eu estou no local? Eu posso. Comecei como uma loja, depois eu vi que não deu certo, aí eu mudei para restaurante. Isso tem problema não. Desde que os últimos 3 anos sejam, né, na mesma atividade. O locatário esteja explorando o seu comércio, né, barra empresa, no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Né? Ou seja, os 3 últimos anos ininterruptos. Não pode ser volta, vira, né? Tem que ser prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Cumpridos esses requisitos todos, né, o locatário tem direito a entrar com a chamada ação renovatória. Para quê? Para exigir a renovação daquele aluguel, né, daquele contrato de aluguel,
para ele poder ficar no ponto por mais um período. Para a gente fechar, tem um assunto, tem uma coisa que é chatinha, né? Que é triste até, porque muitos empresários não sabem e acabam perdendo seu direito em razão disso. Mas é importante. A lei entende que existe um momento, né, que você deve entrar com essa ação. Não é qualquer momento. Regra geral, quando que o empresário, né, principalmente o empresário leigo, sem formação, sem assistência, né, vai se preocupar em renovar a sua locação? Ele vai se preocupar em renovar a sua locação quando acabou o contrato. Não é assim? O brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então, o contrato vence em dezembro. O que ele vai pensar? Ah, em dezembro eu procuro o dono do imóvel para a gente renovar. Babou. Já perdeu o direito da renovatória. A lei entende que como você tem que discutir valores, né, como você tem que fazer algumas coisas na ação, a ação tem que ser movida antes do término do contrato a ser renovado. Então, se o seu, imagina que você alugou uma loja, né, dia 1º de janeiro de 2016, aí ficou 16 todo, 17 todo, 18 todo, 19 todo, 2020. Seu contrato acaba dia 31 de dezembro de 2020. É o término do seu contrato de 5 anos. Né? Contrato escrito, contrato por prazo determinado, 5 anos na mesma atividade, né? E 3 anos, perdão, 5 anos de contrato, 3 anos na mesma atividade. Está tudo certo. Último detalhe, momento de ingressar com a ação. Você não pode ingressar com a ação dia 31, dia 29, né, na véspera. Né? O cliente é assim, né? O recesso do judiciário é dia 20, dia 19, ele está batendo na porta para poder entrar com a ação do contrato que vem dia 31. Já era, babou, perdeu. A lei diz que tem que entrar antes. Antes quando? A lei diz que tem que entrar no interregno, no prazo, no lapso temporal de 1 ano antes e até 6 meses no mínimo do término do contrato a renovar. No meu exemplo, no caso concreto, você tem que entrar com a ação entre 1º de janeiro e 30 de julho, 30/6. Esse é o momento que você tem que entrar com a ação. Se entrar depois, já era, seu direito decaiu. Certo? Você tem que entrar com a ação nesse tempo. Então, né, olha só como é que é sério e como é que essa cláusula é foda, né? Porque não é o comum do dia a dia, né? De você sempre deixar para fazer as coisas de uma hora. Então, lá no final do ano passado, dezembro, você já tinha que estar negociando com, né, o dono do imóvel, o locador, assim, ó, quero renovar. Manda lá um telegrama para ele, um e-mail, ó, tem interesse em renovar o nosso contrato que vence no final do ano. Ele vai dar uma de maluco, né? Vai dizer assim, ah, tá muito longe ainda, né? Vamos esperar mais para perto. Eu falo, não, eu quero renovar agora, né? Se não renovar, vou entrar com a ação, porque eu tenho direito à minha renovatória e eu quero ficar no imóvel. Ponto, já tem que ser logo, né, os 2 pés no peito, já viu esse ditado, né? Já vai logo com os 2 pés no peito, já por quê? Porque senão ele vai ficar te embolando, você não vai ter contrato, vai perder o seu direito. E aí, você celebra tudo, assina um outro contrato, você pode assinar, qual o problema? Você tem um contrato em dezembro para né, ter início e depois terminar o outro. Ou retificar esse ampliando seu prazo. Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Você não pode fazer não fazer nada, deixar passar o prazo. Se você não conseguir chegar a um acordo e não renovar o contrato, aí o que tu faz? Aí tu, logo de janeiro, quando entrar o recesso, né, voltar ao judiciário, você já procura um advogado e entra com a ação, certo? Até quando você pode fazer isso? Até 6 meses antes, né? Ou no meu exemplo, 30 dias de julho, certo? Olha o que diz o parágrafo 5º. Do direito à renovação decai, né? Decai é a perda do direito pela inércia do tempo, né? Aquele que não propuser a ação no interregno, né, lapso, período, de 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo, anteriores à data final do prazo do contrato a revogar. Então, se o seu contrato vencia dia 31 de dezembro, você tem que entrar com essa ação até dia 30, né, junho, 30 ou 31, não sei, acho que é 30. 30 de junho de desse ano, né, 2020. Ok? Se não fizer, babou. Isso que eu acho que é uma sacanagem, por quê? Porque isso não é comum, né? O leigo já não sabe de ação renovatória, não sabe de prazo de 5 anos, e vai saber que tentar 1 ano antes ainda, né? Mas, se não sabe, tem que se informar, né? Estudar, ou então contratar alguém que estude. É assim que as coisas funcionam. Alguma dúvida? Em locação, né, em estabelecimento empresarial e locação são os assuntos mais importantes aqui para o empresário. Porque para proteger o seu ponto, né? E o seu estabelecimento é importante para você montar o seu negócio? É muito importante, né? O pequeno negócio, então, é a vida do pequeno negócio, é o estabelecimento.
e se você tem que protegê-lo. E como é que você faz isso? Inclusive podendo exigir a renovação do seu contrato de locação por um ano, através da chamada ação renovatória, com base, né, no artigo 51 da Lei 8245 de 91. Alguma dúvida?